Fala galera, beleza? Professor Kaon aqui. Vamos para a nossa aula de física do terceiro período, que a gente vai falar sobre equilíbrio, né, na transmissão de calor aí, tá certo? A gente vai começar a falar sobre transmissão de calor, né? Na verdade a gente vai pôr essa transmissão de calor em forma, na verdade, só das contas. A gente não vai estudar os processos de transmissão, tá? Nessa primeira parte. Mas a gente vai tratar aí do equilíbrio quando tem transmissão de calor de um corpo para outro. Então, só para a gente dar uma relembrada aí, a gente viu sobre as escalas termométricas, né? As escalas que tinham grau Celsius, grau Fahrenheit e Kelvin, certo? A gente viu sobre quantidade de calor e especificamente calor específico também, né? Então, a quantidade de calor era relaçãozinha do Quimacete. Então, isso é muito importante porque a gente vai usar isso agora, tá? A gente viu sobre capacidade térmica, né, que era a massa, né, vezes o calor específico. E por fim a gente viu sobre, só colocar aqui também quantidade de calor com a capacidade térmica. E a gente viu lá quantidade de calor sendo a massa vezes o calor latente, né? Então, ó, para relembrar aí que calor Czinho, calor específico, Czão, capacidade térmica, T, temperatura, e faltou o L, calor latente, certo? Então, a quantidade de calor, no caso, é a energia transferida de um corpo para outro, né? Ou a energia que deve ser dada a um corpo para ele mudar de temperatura. O calor específico é propriedade da substância, capacidade térmica é propriedade do objeto. Então, por exemplo, eu posso ter um copo de água, né, com 100 ml, por exemplo, e um copo com 200 ml. O calor específico é o mesmo, mas a capacidade térmica deles é diferente. Temperatura. A gente já definiu aí o que é temperatura, o grau de agitação das moléculas. E o calor latente é o calor necessário, a quantidade de calor necessário por unidade de massa para a gente mudar o estado físico de um composto. Beleza, vamos lá então. O que seria o equilíbrio? Equilíbrio seria a ausência de troca de calor. Então, troca de calor é o quê? Se calor é energia em trânsito, então quer dizer que a energia para de ser transferida e aí a temperatura de um corpo A, por exemplo, é igual à temperatura de um corpo B. Então eu dei o exemplo para vocês lá, ó. Se tiver o corpo A e o corpo B, as temperaturas são iguais, não existe calor sendo transferido de um corpo para outro e vice-versa, tá? E matematicamente, aqui pra gente na física, isso vai ser dado aí pelo calor do corpo A mais o calor do corpo B em um sistema isolado, ou ideal. Isso aí vai acontecer, tá? Então, a quantidade de calor do corpo A sempre vai ser a quantidade de calor do corpo B. Ou, se a gente pensar que a quantidade de calor do corpo A sempre vai ser a quantidade de calor do corpo B com um sinal negativo. Claro, né? Se eu passar de um lado para o outro, aí fica com sinal negativo. E qual que é o motivo desse sinal negativo? O que um perde, o outro precisa ganhar. Então, ó, diminuir a energia desse para que fosse para esse, ou diminuir a energia desse para que fosse para esse. Tá certo? Então, é a mesma ideia da gente colocar aqui, por exemplo, ó, a gente pensar na nossa relação lá do Quimacete. Então, a gente teria massa de ar, a gente teria calor específico do corpo A
E a gente teria variações de temperatura, né? A temperatura final, por exemplo, menos a temperatura inicial de A, certo? Isso aqui, sempre que a gente somar com a massa de B, calor específico de B, a temperatura final, se eles vão atingir o equilíbrio, ela tem que ser a mesma temperatura, ó, a regra está aqui, mas a temperatura inicial pode ser diferente, tá certo? Desde que essa relação toda se mantenha a zero. Ah, isso vale só para 2 corpos? Não, vale para 3, vale para 4, vale para 10, né? Mas a gente tem aí para 2 corpos. Isso aqui continua valendo, ó, para 3 corpos, tá? Às vezes vocês vão ver, por exemplo, um sistema isolado, um calorímetro ideal. Isso aqui quer dizer o quê? Quer dizer que não perde calor e essas relações elas continuam valendo, tá? Então a ideia de equilíbrio é basicamente essa. Outra coisa que pode acontecer é que, por exemplo, quando eu tenho uma mistura, vamos supor que a gente tem uma mistura de água com gelo. Água mais gelo, certo? Então a gente pode pensar que eu tenho a quantidade de calor da água, eu tenho a quantidade de calor para transformar o gelo em água, e depois essa água que virou, esse gelo que virou água, eu tenho a quantidade de calor necessária para chegar ao equilíbrio, né? Supondo que a água seja capaz aí de transformar o gelo em água, né? Ou vice-versa, né? Isso aí pode acontecer também, né? Da gente estar retirando energia, claro. Mas a ideia é que sempre, já que a gente está misturando 2 compostos aí, eles têm a mesma composição, porém só estados diferentes, a ideia, né? Intuitivamente a gente já vai pensar que o corpo que tem maior temperatura, ele vai transferir energia para o menor, só que na nossa observação no dia a dia também a gente observa a perca para o ambiente. Então a gente não vê o gelo, por exemplo, transformando a água em gelo, né? Perdão, no dia a dia. Mas a gente vê a água transformando o gelo, certo? Então a gente pode pensar nisso aí, na transferência de calor. Então é só um exemplo, né? Que a gente pode pensar que nesse caso aqui, essa quantidade de calor para transformar o gelo em água, ela não é o que macete, ela é o que? Lembram lá sobre o calor latente? Então, ó, é a massa, né, vezes o calor latente. E aí, um exemplo aqui é que o calor latente do gelo aí em água é 50 calorias. Né? Aqui, graus Celsius. Calorias por grama, perdão, pessoal. Então, tá aí. 80 calorias por grama, né? Então é só uma ideia, quer dizer, a gente já tem esse valor aí, né? Só multiplicar pela massa e já tá aqui prontinho, né? Então, vamos pensar num exemplo. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar que a gente tem 100 gramas ou ml de água a 20 graus Celsius e 200 ml de água, né? Então, quando vocês virem 1 ml, é 1 grama. Se virem 1 litro, é 1 quilograma, tá? Só para tô colocando as duas aqui só para vocês ficarem habituados. Bom, o calor específico dos dois, né, é exatamente o mesmo. 1 caloria por grama grau Celsius, certo? Então vamos lá. Relação de quantidade de calor. É a mesma quantidade de calor de B.
Tá, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. A gente tem dois corpos que estão separados a temperaturas diferentes e quantidades diferentes. A única coisa em comum entre eles é o calor específico, tá? E aí o que a gente quer saber? A gente quer saber se eu misturar essa água, qual que vai ser a temperatura de equilíbrio, ou seja, a temperatura final. Então o que eu vou fazer? Eu vou lembrar lá da nossa relação, ó, o que macete. Então o QA é igual que macete, certo? E o QB também. Tranquilo. Então vamos lá, a massa da parte A ou da parte 1 vale 100, o calor específico vale 1, e diferente de temperatura, a temperatura final que eu quero encontrar menos 20 graus Celsius, mais a massa de B vale 200, o calor específico vale 1, e o ΔT é o TF menos 80, igual a zero. Na perspectiva de vocês, a temperatura, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que encontrar um ponto de equilíbrio que seja, ó, ele tem que ser entre 20 e 80, né? Se fossem exatamente iguais, eu chutaria 50, né? A gente teria aí. Porém, o 80 aqui, ele tem o quê? Mais massa, então provavelmente ele vai estar por aqui, ó. Tá? De cara a gente sabe mais ou menos aí onde encontrar o resultado. Vamos lá então. 100 vezes TF, 100 TF, menos 100 vezes 20 dá 2.000, mais 200 TF, menos 2 vezes 8, 16, 3 zeros, igual a zero. Beleza, vamos juntar os TFs. Deu 300 TF. Vamos juntar o número. Menos 18.000 igual a zero. Bom, a gente pode passar isso para lá positivo, né? Então 300 TF é igual a 18. 1, 2, 3. Bom, então TF igual a 18 dividido por 300. Então, vamos simplificar os zeros aí. 18 por 3 dá 6, né? E com mais um zero, 60 graus Celsius. Certo, então quer dizer, o que eu falei? Estaria entre 50 e 80, certo? Então a gente achou um valor aí, que é um valor de equilíbrio. Bom, a ideia de equilíbrio é basicamente essa, a gente só precisa usar a relaçãozinha do que macete, né, mais de uma vez, ou, né, claro, a gente pode usar a relação também do calor latente. Em resumo, a gente vai pegar tudo que a gente viu e agora juntar na mesma equação, tá? Então sempre vai ser a quantidade de calor A mais quantidade de calor B igual a zero, certo? Essa parte ela é um complemento, basicamente, né, da primeira parte aí, da quantidade de calor, tá certo? Então é isso, pessoal. Boa sorte nos exercícios. Tentem ler os exercícios e fazer com calma. Qualquer dúvida eu estou à disposição. E até mais. Até a próxima.